Bem-vindo a mais um episódio do Conversas que Nutrem. E hoje eu trouxe para conversar com a gente a fonoaudióloga Poliana, que vai falar de um assunto muito importante, que é o desenvolvimento da musculatura da face e a fala, né? Qual a importância da introdução alimentar nesse desenvolvimento. Então, eu gostaria de agradecer, Poliana, pela sua participação aqui. É muito bom recebê-la, né, no nosso podcast. E eu queria que você falasse, se apresentasse para o pessoal e falasse um pouco do que você faz e, enfim, se apresente. Boa tarde, né? Oi, Beatriz. Boa tarde. É uma satisfação minha estar aqui hoje com você, falando sobre introdução alimentar, que é um assunto tão pertinente, né, hoje para as famílias. E eu sou Poliana Oliveira, né? Eu sou fonoaudióloga. Esse ano eu faço 10 anos de formada. Muito bem. E um bom. Então, eu trabalho muito nessa área de MO, de motricidade orofacial, né? De fala e de voz. Uhum. E vamos falar, porque a gente tem muita coisa para trocar a respeito da introdução. Perfeito, Poliana. Poliana, para começar, assim, fala um pouco para a gente o que são esses músculos, né, da face, qual a importância deles, a partir de que idade essa musculatura começa a desenvolver. Enfim, fala um pouco para a gente sobre dessa musculatura da face, qual a importância dela para o bebê, né? Que a gente está falando do início da vida, né? Quando a criança está ali descobrindo os primeiros alimentos, ela vai iniciar a introdução alimentar. Então, me fala um pouco da importância desses músculos para esse bebê nessa fase. Então, vamos começar lá, né, do comecinho, falando sobre essa questão do desenvolvimento orofacial da criança. Então, o desenvolvimento orofacial, ele é um processo, né, de crescimento e maturação e de funcionamento dessas estruturas, dessa musculatura. Então, essa criança, desde o nascimento, né, então, ela já, com a própria sucção, né, do leite materno na mãe, ela já inicia esse processo de desenvolvimento da musculatura orofacial. Certo. Então, são músculos que são desenvolvidos, como eu já falei, amadurecidos, à medida em que há função, né? Então, desde o nascimento, a gente já tem a função principal, que seria a sucção, já desenvolvendo essas estruturas orais, né? Tanto de língua, lábio, bochecha, né? Então, é a função que vai favorecer esse desenvolvimento. Então, no caso, é uma coisa que eu sempre, assim, que eu observo, né, na minha prática, e que a gente vê na teoria, mas na prática a gente observa que o bebê, ele não nasce com esses músculos totalmente desenvolvidos. E o que vai fazer com que, como você disse, que vai fazer com que eles funcionem é realmente dar função a eles. E para dar função, precisa do estímulo, né? Isso. E aí o estímulo começa na sucção, ao ser amamentado. Principalmente, eu acredito que o aleitamento materno nessa fase, né, ele é muito importante, mas assim, a gente sabe que algumas crianças também não utilizam, não conseguem ser amamentadas, né? Pelo aleitamento materno. Mas, enfim, quando a criança tem um contato com esse bico, seja do seio ou da mamadeira, né, no caso, quando isso acontece, ele começa ali a dar uma função para aquele músculo. Então, acredito que isso aconteça também quando a criança entra em contato com os primeiros alimentos, né? Porque a gente acha que é só... iniciou a introdução alimentar, a gente pensa no tipo de alimento, na forma de apresentar o alimento, mas por que apresentar de tal forma? Ou, sei lá, a criança no início, até os 9 meses, é esperado que ela não faça o famoso movimento de pinça, né? Sim. Então, a criança tem movimentos muito primitivos ainda com a mão. Ele pega, quando o bebê pega, ele não tem controle sobre a força. A gente chama até de preensão palmar, né? Sim. Ele aperta e esmaga tudo. Isso. Então, com o tempo é que ele vai desenvolvendo essa habilidade. E eu acredito que com a musculatura também seja isso. Então, por isso que a gente oferece, né? Você vai explicar melhor, né? Nesse sentido, na sua área, né? Mas quando eu penso, por exemplo, em oferecer um alimento para o bebê, mãe, ofereça o alimento a priori, ou papa, né, amassado, não liquidificado, né? Isso. Mas amassado ou
em cortes seguros, eu estou dizendo para a mãe que naquela fase o bebê ele não consegue ainda, por exemplo, pegar pedaços muito grandes, né? Não consegue comer alimento em cubos. Por quê? Porque além da questão motora da criança, ele também não tem essa função, os músculos da face ainda não estão desenvolvidos o suficiente para que ele faça uma deglutição adequada e a nossa preocupação maior é o engasgo nessa fase, né? E da mesma forma, quando a criança chega aos 9 meses, a gente já começa a evoluir essa textura, porque ele já é esperado que ele já tenha um desenvolvimento maior e melhor, né, desses músculos para fazer a mastigação e, consequentemente, a deglutição. Então, né, falando tudo isso que eu falei, assim, como é que existe uma diferença entre o bebê que só come, por exemplo, a papinha e o bebê que come o BLW, né? O Bliss, que a gente chama, que são aqueles cortes maiores? Sim, sim. Existe? Existe sim, existe uma diferença funcional. Se nós formos observar, a criança, se a gente está falando de criança que está se desenvolvendo, né? Sim. Então, vamos pensar lá, esse bebê que sugou no seio materno. Então, nesses primeiros meses, a criança, ele evolui, né? No caso, ele vai amadurecer esse sistema por meio da sucção. Sim. Então, até os 5 primeiros meses, ele faz só o uso do líquido, né, no seio materno, sim, ou se fizer uso de mamadeira, mas ele, nesse primeiro momento, ele só suga líquido, né? Uhum. Então, essa fase, ela já é importante, porque o sugar, ele também amadurece, né? Perfeito. Então, no primeiro momento, ele é reflexo, no primeiro mês de vida do bebê, ele é reflexo. Uhum. Mas, à medida que a criança avança, isso vai se tornando maduro, ele vai ganhando força, precisão, vai controlando mais o ritmo. Então, o desenvolver dessa sucção ao longo dos meses, ela vai ganhando mais... vai amadurecendo treino, né? Mesmo no próprio treino, né? No uso. Então, é fundamental que a criança passe por esse processo, né, de aleitamento materno. Por isso que esse momento ele é rico, sim, porque a criança acaba ganhando força na musculatura, né, que envolve todos os músculos da face. E aí ela vai ficando pronta para quando chegar nos 6 meses, essa língua ela tá com condições de fazer lateralização, essa mandíbula ela ganha mais estabilidade. Então, antes nós tínhamos uma língua que trabalhava só para sugar um alimento, né? Sim. Então, agora, perto dos 6 meses, essa língua ela começa a ficar mais madura, mais coordenada. A criança, nos 6 meses, ela já tem uma sucção que é voluntária, ela já é capaz de adaptar isso com os sólidos, né? No caso, no início não, né? No início dos 6 meses não, mas ela já está muito mais madura do que no início. Então, ela já está pronta para iniciar essa introdução alimentar, que é algo, muitas vezes, que a gente precisa ter um cuidado, porque quando chega aos 6 meses, muitos pais querem que coma, né? Uhum. A ansiedade de ver a criança comer é muito grande. E faz sentido, mas a gente precisa entender que a aprendizagem alimentar, ela começa nos 6 meses, né? Então, ela vai até os 2 anos de idade. Perfeito. E, ao longo desse tempo todo, ela vai desenvolvendo as estruturas orofaciais e ganhando um padrão maduro, igual ao do adulto, né? Ao longo do tempo e do treino. Então, uma criança que não segue os passos, né, da transição da textura, por exemplo, então ela vai perder função, né? Então, ela vai ter uma musculatura que é imatura. Então, ao invés de ter uma progressão nessa textura, então começa com amassadinho, porque a língua dela ainda está, né, empurrando. E aí, à medida que a gente vai oferecendo, por exemplo, no BLW, um corte em que a criança pega. Que exija mais um esforço, né? E aí ela vai ter o quê? Ela já vai ter uma abertura de mandíbula melhor, ela já vai ter uma lateralização de língua melhor, né? Então, a gente começa a observar que com 6 meses, quando a gente coloca a nossa criança na mesa com a gente, ela já começa a mostrar esboço de mastigação. Sim. Então, ela já tem uma coordenação de mandíbula. Então, colocar a criança na progressão da textura é importante. Por quê? Porque vai favorecer esse amadurecimento. Uhum. Então, a criança ela vai ganhando mais controle oral, e aí ela vai ganhando experiência mesmo, né? Vivência, sim, com aquele alimento, com as texturas diferentes, e com isso vai amadurecendo o padrão mastigatório dela.
Então, tem uma diferença muito grande. Perfeito. Eu acho interessante porque quando os pais chegam, né, vai iniciar a introdução alimentar, eu acho que é uma coisa importante que você falou, porque a gente tem uma ansiedade muito grande que a criança sente na mesa, né, sente à mesa, no caso, com a gente, e que ela bata um pratão de feijão, de arroz, como um adulto. Isso. Mas, assim, pensem como é tudo muito novo, né? A criança tá ali até os 6 meses, ela só recebia um líquido quentinho, né? Isso. E agora, meu Deus, minha mãe tá me dando coisas com cores, com, sei lá, texturas diferentes, né? Cheiros, né? Tudo diferente. E aí vocês querem que eu coloque isso na boca por quê, né? Então, realmente é muito primitivo quando a criança inicia a introdução alimentar, todos os movimentos que ela faz. Primeiro que não vai consumir a comida para encher a barriga, né? Então, por isso também que a gente considera que até 1 ano o leite ainda é a principal fonte de energia e de nutrientes para esse bebê, né? E também a questão dos movimentos. O cuspir é uma forma de aprendizado, né, da criança, também de proteção, quando, né, em casos de risco de engasgo. É engraçado ouvir você falar, porque a gente vai tendo cenas, né, flashes do que a gente, né, vivenciou, né? E vivencia ainda. E a lateralização é uma coisa que também é um ganho, né? Você tá com uma criança que, sei lá, iniciou hoje, mas daqui 3, 4 semanas você já começa a observar que ele fica fazendo movimento de jogo, ele mudou, né? Ele melhorou. É um jogo que ele faz com aquele alimento dentro da boca. Isso também é ganho. E eu acredito que o BLW Bliss, eu até falei no episódio passado que isso vai depender muito do contexto familiar, né? Isso. A forma que você vai introduzir o alimento é de acordo com a realidade da família. Isso a gente não pode discutir porque tem que for mais confortável, né? Verdade. Mas, assim, existem ganhos. A gente ganha quando a gente não oferece mais o alimento liquidificado, o alimento peneirado. Isso, assim, é um ganho grande. E quando a gente fala de papinha, não é um alimento, assim, extremamente... A gente amassa, mas são... Isso. No início é um pouco mais amassado, depois a gente vai reduzindo o amasso. E aí, com 9 meses, a gente já consegue oferecer pedaços. Na maioria dos casos, né? É a evolução que a gente também precisa observar, mas a maioria, o esperado é que aos 9, 10 meses a criança já consiga comer pedaços. Então, é uma evolução e um ganho que essa criança tem, né? Eu acho, assim, riquíssimo. Você foi falando e eu, meu Deus, que lindo, assim. Porque a gente acha que a criança já vai nascer pronta, né? Mas como nós, quando iniciamos qualquer tipo de atividade, a criança também tá ali, o bebê tá ali para aprender aos 6 meses. E quando você falou também de força, que a criança vai ganhando, e eu fiquei pensando num treino mesmo da gente na academia. É da mesma forma. É da mesma forma, né? Eles precisam ganhar força e resistência nesses músculos para que eles cresçam saudáveis. E isso gerar habilidades para outras coisas. Assim como quando a gente treina, né? A gente treina para ter resistência, ganhar força, resistência e ter longevidade. Não só para ter, né, pernas e barrigas definidas. Isso, por si só, né? Não, claro, isso é um ganho maravilhoso, né? Mas assim, não só por isso, mas para que a gente tenha força, resistência para desenvolver atividades. Né? Função, atividades do dia a dia, né? E assim, falando nisso, né, já que a gente está falando dessa ganho de força, de resistência para a função, qual a importância, né? Como que funciona esse desenvolvimento até chegar no desenvolvimento da fala, que é um ganho, assim, que poucas pessoas talvez saibam, mas que a introdução alimentar de forma adequada, a forma de apresentação, de texturas, de cores, de cortes, ela influencia, sim, na fala, e é o que Polly agora vai falar um pouco para a gente. Como é que isso influencia, né? Exatamente, Bia. Porque, assim, a gente vai pensar numa criança... Sempre a gente vai voltar desde o início, né? Sim. Então... os mesmos músculos que estamos desenvolvendo para a mastigação, né? Então, nesse primeiro momento, a criança ela precisa sugar, né? E ela vai ganhando habilidade motor oral, ela vai ganhando controle de lábio, ela vai ganhando precisão de língua. No primeiro momento, essa língua da criança, ela caminha em bloco com a mandíbula. Então, nos primeiros meses,
até por volta do 4º mês da criança, ela vai ter a língua trabalhando em bloco, Sim. com a mandíbula. Então, ela não tem ainda essa capacidade de fazer essa variação, essa precisão da língua. Mas, à medida que ela vai crescendo, depois dos 4 meses, 5, 6 meses, ela começa a ter mais controle de língua. Então, ela começa a entender que ela pode movimentar a mandíbula, abrir a boca e pode elevar a língua. Então, assim, junto com o desenvolvimento da alimentação, a gente consegue perceber que a criança também varia na fala, né? na comunicação em si, porque, inicialmente, são sons aleatórios, sons guturais, né? Então, assim, justamente por uma questão muscular, anatômico. Então, no primeiro momento, essa criança ela não tem espaço dentro da boca. O espaço dela é pequeno, a língua ocupa grande parte do espaço da boca. À medida que ela vai crescendo, aos 6 meses, ela vai ganhando mais espaço. Então, vai permitindo que ela faça outros sons. E aí aparecem os sons de vogais, né? Ou aí aquela criança faz aquele brincar com os sons. E depois, quando ela começa a ter mais controle de lábio, ela começa a fazer o mamamá, papapá, que é aquele balbucio já mais específico, né? Então, por volta dos 8 meses, ele já começa mamã, papá. Então, ele já tem mais controle. Antes era mais involuntário. Aí, agora é mais intencional. À medida que ele vai ganhando mais controle de mandíbula, ele vai conseguindo estabilizar a mandíbula e vai conseguir falar palavrinhas. Então, mamãe, água, né? Quer água. Carro, né? Bola. Então, por volta de 1 ano, o que é que a gente espera? Que essa criança já nos traga palavras, né? Justamente porque, ao longo desse desenvolvimento do primeiro ano, ela amadureceu todas essas estruturas da face, né? Então, a mastigação, o processo de mastigação, desde o início da sucção, ele é fundamental para a fala, porque as mesmas estruturas que nós usamos para a mastigação, né, para a função da mastigação e de sucção, são os mesmos músculos que nós utilizamos para a fala. Então, foi um treino feito antes, para que depois, juntamente com esse desenvolver da criança, a gente vai ter também uma fala que vai aparecer lá por volta de 1 ano, né? Então, a gente espera que essa criança já tenha uma fala que a gente consiga entender, né? Porque ela amadureceu, né? Então, se a gente for pensar como um todo, a gente vai ter o quê? Além do desenvolvimento do sistema nervoso central, né, íntegro, nós temos o desenvolvimento ósseo, que acompanha, né, juntamente com a funcionalidade. Então, os 3 estão bem integrados. A função desenvolve as estruturas também. Então, se eu tenho um desenvolvimento bom na minha mastigação, nas estruturas orais, eu vou ter também um desenrolar da minha fala que vai bem, entende? Então, uma coisa está muito relacionada à outra, principalmente relacionada à fala. Então, né? Mais uma vez, a introdução alimentar, ela é importante nessa fase, é de suma importância por conta do treino. Claro que, assim, eu acredito que outras coisas também, né, estimulam essa criança, a forma como você estimula ele em casa, com brincar, com, sei lá, enfim, com inúmeras atividades que você desenvolve nessa fase. Mas a introdução alimentar, ela tem essa função, né, importantíssima e rica por conta mesmo do treino, né, da resistência que essa musculatura vai adquirir e para no futuro essa musculatura conseguir desenvolver a fala melhor dessa criança. E eu queria que você me dissesse também se as crianças, né? Para mim, fica claro que as crianças que não têm uma alimentação, né, desde o início adequada, elas podem ter um atraso na fala? Sim. Né? Mas então, não é só isso também, né? Não vai ser o fator determinante. Não vai ser o fator determinante, né? Mas vai interferir sim, porque na fala, né? Então a gente está falando de fala, para a gente não confundir, porque muitas vezes mistura muito com o atraso de linguagem, né? E a gente está falando aqui sobre atraso de fala, que é de ordem neuromotora, né? Perfeito. Então, a minha criança, essa mastigação que foi ineficiente, né, por alguma questão, né, essa criança não conseguiu mastigar, a gente vai ter, sim, uma imaturidade motora. Então, justamente por falta de treino motor, né, então, a gente acaba que essa criança não teve tanto treino como uma criança teria se mastigasse. Sim. Então, ela preparou essa estrutura para ter uma precisão, né, para ter competência na hora de falar. E quando essa criança, ela
ela não passa por esse processo de mastigação, ela pode sim ter um atraso de fala, né? E, claro, a gente precisa avaliar, né? Pode não ser só por isso, né? Uhum. Mas a gente tem, sim, esse fator que é um fator de risco e que pode atrapalhar muito a fala da criança. Polly, eu queria assim, que você me falasse agora, na sua prática, né? Quais os erros mais comuns que você vê na sua prática que podem levar a um atraso de fala, podem prejudicar tanto na questão, na introdução alimentar mesmo, se existe algum erro que você já notou na sua prática ou qualquer outro erro que você tenha evidenciado, notado na sua prática? Olha, o que a gente consegue perceber mais, assim, muitas vezes, é uma ansiedade, muitas vezes exagerada, né? Dos pais, assim, insegurança no momento de ofertar os alimentos e que acaba, muitas vezes, que quando você não está segura dessa oferta, dessa troca, a criança, ela sente, né? E a criança, ela começa a entender que aquele momento também é um alerta para ela. Então, o medo do engasgo atrapalha muito, né? Já tive casos mesmo assim de a criança já chegou a engasgar e depois desse engasgo a mãe começou realmente a dar mais liquidificado, mais amassado, então facilitou muito para essa criança e acabou que lá na frente ela teve sim uma dificuldade alimentar, né? Então eu acho assim, Bia, que quando a gente tem criança nessa fase, eu acho interessante que os pais, eles estudem o mínimo, né? Estejam preparados, assim, para saber que com 6 meses eu vou passar por esse processo. O que é que eu preciso fazer para ajudar essa minha criança? Eu acho que o conhecimento, ele vai ser um fator determinante. É libertador, né? E, assim, além disso também, né? Se a gente for ver dessa questão da ansiedade, né? Eu acho que um fator que contribui muito hoje é a falta de tempo. Sim. Né? A falta de tempo. Por quê? Porque a alimentação, como você mesmo sabe, você mesmo diz, não é só nutrição, né? Ela é um processo, ela é uma vivência. Então, são experiências que a criança vai precisar passar. Então, se eu oferto com pressa, né? Se eu não quero... dá para fazer introdução alimentar com pressa. Não dá. Se você não quer que suje a mesa, o chão, né? A roupinha do bebê também não dá. Então, são coisas, muitas vezes, comportamentais que muitas vezes dificultam esse processo. Sim. Mas a gente vê de tudo, né? Mas, assim, se a gente for orientado, né? Se esse pai tiver uma orientação, buscar uma orientação com um profissional até para ajudar nesse processo, que realmente não é fácil. Mas a gente precisa entender, enquanto pais, assim, que é um momento rico de experiência, né? Então, essa criança, ela vai tocar no alimento, ela vai colocar na boca, né? Ou não, vai jogar, vai sentir, não gostou muito, né? Então, assim, é um momento de experiência, né? Então, a gente precisa, de verdade, estar minimamente orientado para a gente poder ter segurança nesse momento de oferta. Eu acho que você falou uma coisa assim que eu acredito que o conhecimento, ele é libertador. Não precisa, eu acho que não dá para a gente se encher de muita informação, porque isso atrapalha. Mas, como você falou, o mínimo, né? O que eu preciso esperar dessa fase, sabe? Isso. Eu penso isso desde que eu estava grávida, assim. Porque quando você está grávida, você pensa, meu Deus, agora é o mundo. Como é o mundo, né? Porque até então você não sabe como é o mundo real. Não é brincadeira, gente. Mas, assim, é uma experiência única, né? E desde que eu engravidei do Bernardo, eu pensei, não, eu preciso saber o mínimo o que vai acontecer comigo e com ele, né? Isso. E aí eu comecei a acompanhar pessoas na rede social, assim, profissionais, né? Isso. Tipo obstetras, enfermeiros, outras nutricionistas, mães, já eram mães de primeira viagem ou não. E eu comecei a acompanhar essas pessoas. E eu acho que, assim, isso é tão rico, porque eu comprei algumas consultorias, né? Assim, que eu não me arrependo. Sim. Mas eu aprendi muito também com o conhecimento que estava lá postos sem ser pago, entendeu? Sim. Pessoas que estavam lá dispostas a oferecer o que elas tinham de melhor, que era o conhecimento que elas tinham a respeito da área. Então, quando temos uma criança em casa, tudo muda
tudo, nada mais será como era antes. Isso. Então, não tem como você não estar minimamente preparado. Isso. Por quê? Se você não está minimamente preparado, sofrerá você e a criança. Que eu acho que é quem menos você quer que sofra, né? É verdade. Né? Porque ele depende de você. Então, se você não tiver o mínimo de conhecimento para ajudá-lo nessas fases, porque até, sei lá qual idade, que eu ainda estou no início dessas fases, mas sei lá até qual idade, nós somos os tutores. Isso. Acho que até quando completa 18, a gente ainda continua ali, né? Acho que sim, viu? Então, se cercar de conhecimento, acho que é o mínimo, né? Então, saber pensar o que eu posso esperar dessa fase. A criança está prestes a completar 6 meses, mas ela está preparada para iniciar a introdução alimentar? Primeiro ponto, né? Porque essa ânsia de iniciar a introdução alimentar, eu também passei por isso, assim, no sentido de que eu tinha muita expectativa também, né? Porque eu sou nutri, gente. Eu queria que meu filho fosse o bebê que melhor comesse. Então, eu tinha isso. Só que eu fui me cercar de conhecimentos. Vejam, eu sou nutricionista, hoje especialista na área, mas quando o Bernardo iniciou, eu precisei de ajuda, sabe? Isso. Porque não é a mesma coisa também, né? Você é profissional, mas quando você está passando por aquilo, precisa de alguém. Então, eu fui atrás. E é isso. Com 6 meses, a criança está preparada? E aí, ela está preparada, certo? E aí, como é que eu começo? Quem eu procuro, sabe? E tipo, não, tem alguma coisa errada aqui. Não, então eu preciso procurar um profissional que me ajude, entendeu? Eu acho que as pessoas se esquecem, né? Ou talvez, eu acho que também é a cultura, né? Sim, a cultura também. da gente, de tipo, meu pai comeu... quando eu criei meu filho assim, não morreu, né? Isso, tem muito. Mas eu acredito que o nosso propósito aqui também é desconstruir isso. Eu estou há alguns episódios trazendo profissionais para mostrar realmente que a introdução alimentar, ela é o primeiro passo para o desenvolvimento total e completo daquela criança, sabe? Então, essa é a importância do trabalho multi, que a gente esteja ali para ele, sabe? Para a gente, cada um na sua função, mas desenvolvendo o que a criança tem de melhor. Então, a introdução alimentar, ela é o início de tudo. Desenvolvimento de fala, de dentes, motor, tudo isso precisa estar bem alinhado, né? E o bebê é o futuro da geração, né? Sim. A próxima geração, ele é o futuro. Então, precisamos cuidar dessas pessoas. Você falou uma coisa sobre regredir a textura, né? Muitas mães, com medo do engasgo, elas regridem a textura. Se elas tivessem um apoio, por exemplo, se elas tivessem buscado conhecimento, elas saberiam que regredir piora a situação, né? Porque a criança não desenvolve a musculatura, a criança não desenvolve a questão motora que ela precisa desenvolver, a criança também não vai aprender sobre o reflexo, né? Isso. Porque é preciso que ela aprenda. E o prolongamento, né, também. Isso. Então, assim, tanto regredir como ela prolongar essa textura. Então, Sim. o fato de você, não, vou dar agora não, né? Vou continuar na papinha. Então, você atrasa, você atrapalha, mas a gente, enquanto mãe, se a gente for analisar, não é intencional. Ela só quer proteger aquele bebê, né? Mas acaba que a proteção também demais atrapalha, né? Isso em tudo na vida. Exatamente. Mas a gente começa a ver, assim, eu preciso realmente entender o mínimo, o básico, para que aqui é seguro, minha criança pode apresentar isso e está tudo bem, né? Então, assim, você saber o mínimo para você avançar e ter segurança, porque aí a criança também vai se sentir segura, né? Uma orientação importante, assim, que eu sempre dou para as minhas mães que me buscam, eu pergunto logo, você sabe desengasgar, se caso precisar? Sim, é importante. Porque pode acontecer com qualquer pessoa, né? Até com adulto também, né? Ninguém está livre disso, não. Mas, assim, aí ela, não sei, Ave Maria, Deus me livre. Mas, assim, é uma coisa que a gente precisa estar já na gestação, né? Então, a gente está grávida, eu já começo a pensar, não como você mesmo falou, claro que a gente tudo tem que ser, né, na medida, porque em excesso vai atrapalhar. Mas, assim, poxa, vou assistir vídeos né, da manobra de desengasgo. Sim. Se a minha criança acontecer isso com minha criança, o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer, né? Então, assim, a ação vai ser determinante nesse momento. Então, assim,
ao invés de a gente ter muito medo do engasgo, seria mais interessante a gente buscar ver vídeos da manobra, porque se por acaso acontecer, eu vou socorrer minha criança, né? Eu vou direcionar e isso não vai ser um empecilho para que eu evolua na textura e atrapalhe a criança, né? É um ponto importante. O medo, ele paralisa, né? Isso. Então, acho que a primeira coisa também é trabalhar esse medo que a gente tem. Porque medo de várias coisas. A gente tem muito medo de falhar, né? Isso. E é natural, né? A gente tá com uma criança, a gente acabou de ser recém-mãe, tem um monte de coisas para resolver, um monte de coisas para pensar, um monte de coisas para fazer com a criança. Realmente é complicado. Mas o mínimo de conhecimento, ele pode salvar, né? Isso. Salvar tanto no engasgo, salvar em outras situações também. Mas é uma coisa que eu falo, inclusive, eu trago no e-book, né, que eu construí, eu coloco lá a manobra de desengasgo, porque acredito que seja fundamental que a gente saiba o mínimo. Claro que assim, não consegui, eu vou me desesperar, então liga para a urgência, né? Liga para o 90. A manobra e pedindo ajuda, né? Exatamente, porque a gente precisa ser rápido também, né? Se for realmente engasgo, e aí precisa também... Como é que eu sei que é um engasgo? Outra coisa que é importante saber, né? Reconhecer. Porque a criança, o bebê, nessa fase da introdução alimentar, ele tem muito reflexo de gag. Isso. Então, ele vai parecer que está engasgando, mas ele não está. Reflexo, é proteção, né? Proteção para não ocorrer o engasgo, isso. né? Então, tanto é que se eu tenho, por exemplo, se a gente for pensar, a criança, no início da introdução, quando o alimento... No BLW, por exemplo, a criança está lá com um alimento, né? E aí ele começa... E aí, quando esse alimento, ele escapa um pouquinho para a região posterior de língua, automaticamente o sistema dela tira. Reflexo. E aí é onde, muitas vezes, os pais, né, se desesperam. E a reação do pai, às vezes, é muito exacerbada. E a criança começa a entender que, se meu alimento chega mais atrás... é perigoso demais. Então, assim, a criança começa a evitar certos alimentos. Então, até isso, a gente precisa entender que é normal que a criança coloque para fora um pedaço que é maior, né? Por quê? Porque é proteção. A tosse também é proteção, muitas vezes. Então, assim, se a minha criança está... E, assim, a criança... que tem um entendimento bom, muitas vezes a gente diz tosse, e aí ela tosse e realmente, né, libera. Então, assim, conhecer a sua criança, conhecer o básico, né, identificar se é engasgo ou não. Muitas vezes, o que a gente pode pensar, assim, se é um engasgo ou não, é que quando a criança, por exemplo, se não tem choro, né, se a gente consegue ver que essa criança está lacrimejando, já está... Está sem sinais de respiração, não está conseguindo falar. A gente já tem que agir, né? Mas se a criança está reclamando, a gente escuta a voz ainda da criança, né? Ou a tosse mesmo, isso a gente sabe que não é a obstrução da via aérea, né? Na verdade, é uma tentativa dela de expulsar aquele corpo estranho. Identificar é primordial. Eu acho que é conhecimento básico, né, do que esperar para cada fase. Acho que é bem importante que a gente saiba um pouco sobre o desenvolvimento da criança, pelo menos até os 2 anos, que é onde a criança não consegue ainda, assim, se expressar muito, as emoções, as dores, eles não conseguem ainda. Também ter o mínimo de calma, assim, né? De, isso aqui é esperado, conhecer a sua criança. E uma coisa também que você falou sobre a regressão, que além de atrasar esse desenvolvimento, pode gerar também, no futuro, seletividade alimentar. Isso. Porque temos muitas crianças, na verdade adultos, né? Sim. Que têm dificuldades em aceitar determinados alimentos, nem por qualquer outro tipo de problema, assim, mas é porque não teve a experiência não foi da forma que deveria ser. Então, isso atrapalha no futuro, né? Eu tinha até uma colega na faculdade que ela tinha dificuldade com algumas frutas por conta da textura. Então, imagine o quão rico é o seu filho poder. Ele vai ter preferências, assim. Sim. Eu não gosto de, sei lá, melão, mas eu gosto de melancia. Isso é natural. A gente tem preferências, então o bebê também vai ter. Mas não deixar de oferecer, deixar que ele seja exposto à maior parte, o quanto mais você puder expor ele, né, a experiências, melhor, porque ele que vai determinar no futuro o que ele quer fazer, né? Mas ele passou, né? Exatamente. E eu acho que
Eu queria que você falasse, além da introdução alimentar, se você tem alguma dica para as mães, para fazerem em casa, para desenvolver essa fala. E outra coisa também que eu queria que você falasse é assim, qual o sinal de alerta? Pronto, a criança é esperado isso daqui até tal fase, mas ela não desenvolveu a fala, ela não desenvolveu o que deveria desenvolver aos 6 meses, aos 9. Qual o sinal de alerta para esses pais para procurarem a fono, para procurarem ajuda? Olha, Bia, se a gente for pensar já desde o início, então, assim, se a gente observa que essa criança, ela tem uma sustentação, até se a gente for ver ela já desde o início. Então, essa criança ela é mais molinha do que o esperado, não sustenta bem esse tronco ainda. Então, assim, já tem indícios já iniciais que a gente pode observar e já ir buscar ajuda profissional, mesmo que seja para uma avaliação, para você ter certeza se realmente é esperado ou não. Mas a gente já consegue ver. Então, a criança, por exemplo, não emite sons aos 6 meses. Então, é um olhar que a gente precisa ter, é interessante a gente ver, né? Então, se por volta dos 9 meses a minha criança não balbucia, então, vamos ver, né? Por que ela não balbucia? Então, procura uma ajuda. E aí vai, né? Então, se 1 ano minha criança não fala, né? Minha criança não consegue mastigar. Então, se eu observo que a minha criança só faz amassamento de língua, já 8 meses, e ela só faz amassamento de língua, não é esperado mais. Sim. Então, a gente começa a observar e já ligar essa lanterna e dizer, não, eu acho que está atrasado, eu vou tentar buscar. Então, assim, é por isso que é importante a gente participar desses momentos da refeição e estar junto com nossas crianças, porque se a gente estiver junto delas, a gente vai conseguir, sim, observar. E já desde o primeiro momento, a gente já conseguir mapear e ver e estimular no tempo certo, né? Porque a estimulação precoce, seja ela para fala, para linguagem, ou mesmo para introdução alimentar, ela é rica, porque a criança está no momento ideal, a gente chama de janela de oportunidades, né? Perfeito. São janelas de oportunidades, pois a criança está a todo vapor. Né? Então, assim, são momentos cruciais de intervenção. Então, já aconteceu, sim, de receber no consultório uma mãe que a criança, ela observou e ela disse, Polly, ela não está mastigando, então eu já sei, ela já deveria estar mastigando. Então, a gente fez um trabalho, né, de muscular, de treino, de lateralização, e essa criança só foi, assim, desenvolveu perfeito. Por quê? Porque ela estava na janela ideal para a estimulação, né? Então, assim, só foi um acompanhamento, uma orientação, precisou de uma intervenção pontual e logo ela sozinha se desenvolveu. Então, assim, o que eu posso dizer observem as crianças de vocês, estejam com elas, dando a comida ou estando junto com ela, vendo ela comer. Observe a fala, observe os sons, né? Hoje a gente tem a internet e a gente tem uma facilidade muito grande, né? Mais fácil, mais rápido, né? Mais rápido. Então, assim, se a minha criança não está falando, não está fazendo sons, né? Então, a gente tem que buscar, assim, ajuda profissional. Uma dica que eu dou é você deixar essa criança vivenciar os momentos que são ricos para ela. Então, se a gente for ver, assim, o melhor presente que você pode dar a uma criança aos 3 meses de idade é um mordedor. Sim. Né? Então, às vezes, a gente dá roupa, tudo bem, pode dar. Mas, assim, a mãe agradece. A mãe agradece, claro. Mas se a gente for pensar em função, né, nós que somos profissionais, o melhor seria um mordedor, porque a criança, nesses meses iniciais, ela vai explorar o mundo pela boca, né? Pela mão. Então, deixar essa criança brincar no chão, brincar no tapetinho, né? Mas ela precisa ter experiências. Então, isso começa desde do tato, né? Experiências de motoras também. Então, essa criança precisa ficar de 4 apoio, ela precisa engatear, ela precisa se apoiar, ela precisa aprender a passar um objeto para outra mão, que é importante também, né? Coordenação de mão, coordenação mão-boca. Então, por isso que o mordedor ele é muito importante, porque a criança passa a ter mais controle, explora a boca, lateraliza a língua, enfim. Então, assim,
muitas vezes, o que é que a gente vê no sentido de proteção, de novo? Sim. Então, assim, muitas vezes essa criança que fica muito tempo no braço, é super protegida. Ah, não pode colocar nada na boca, né? O chão tá sujo. O chão tá sujo, não vou deixar ela descalça. Então, assim, não, é o contrário. Desde que o ambiente esteja adequado e limpo, não tem problema, né, gente? né? Assim, vamos passar pelo menos um pano, né? Não, um tapetinho, né? Tem esses tapetinhos, assim, que a gente tem. E aí, a gente pode deixar os brinquedos para que ela tenha acesso. Ela pegue, ela brinque, ela morda. Então, essas experiências são muito ricas para a criança e vão ajudar ela na fase dos 6 meses, que ela vai ver o alimento, então ela já vai entender que aquilo ali peraí, e ela já vai ter o interesse em comer, né? Então, por volta dos 5 meses, a gente já nota que a criança ela já tem aquele olhar assim, parece que ela está desejando, né? Só que ela está curiosa, ela vê, né? Então, a criança aprende muito por imitação. E colocar a criança... Ela já fez 5 meses, ela já está sentando, mesmo que com apoio, é um momento rico para a gente colocar ela junto com a gente na hora de comer, né? Eu não julgo, mas, assim, tem muita mãe que faz assim. Na hora de comer, toma, eu vou comer, né? Aí, eu sei, não julgo, porque às vezes a gente só quer comer. Cansado, eu quer comer em paz. É justo. Mas, assim, se a gente puder fazer esse esforço de comer perto, colocar a criança perto, ela vai ter, né, várias experiências sensoriais, desde o cheiro, ela vai ver vários cheiros, vai ver as cores. O movimento que faz de levar a colher à boca. Vai ver o balanceio. Então, ela já vai estar... é assim que vocês comem, né? Então, ela já vai estar participando desse momento. E quando chegar o momento dela, os 6 meses dela sentar, pode ter certeza que ela vai fazer a maior festa. Eu acho que a gente se preocupa muito, né? Principalmente quando é o primeiro filho, eu acho. Eu não tenho experiência do segundo ainda, mas assim... Também. Eu acho que a gente se preocupa muito em dar o melhor, em fazer o melhor e se esquece do básico. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, né? Tipo, acorda, menino, trabalho. Principalmente, eu acho que as mulheres têm mais funções ainda do que, né? A gente tem que cuidar da casa, do marido, da criança, do trabalho, tudo, né? de nós mesmas, né? Importante. Isso fica sempre mais para trás, mas a gente tenta, né? E é muita coisa, mas o mínimo de acompanhamento, como você falou, tentem estar perto de suas crianças, acompanhem o desenvolvimento delas desde sempre. Tire um tempinho do dia, sei lá, para botar ela no chão e explorar esse chão com ela. A gente tem muito medo de colocar a criança no chão, mas se o ambiente for seguro, tanto em higiene quanto em objetos. Lá em casa, depois que o Bernardo nasceu até agora, eu tô começando a decorar a casa agora. Porque tem que tirar tem tudo. mesmo essa fase. Tudo, porque eles pegam, colocam na boca, jogam no chão, se quebra, enfim. Então, ter a exploração é todo um passo a passo, assim, né? Uma coisa leva a outra, né? O explorar do chão ensina sobre coordenação, sobre levar a colher à boca também, a lateralizar. Isso é muito rico. E aí, a gente está caminhando para o final, Polly. E eu queria que eu vou fazer umas perguntinhas aqui rápidas. São perguntas que você vai dizer se é mito ou verdade, tá? Eu falo a pergunta e você diz se é mito ou verdade. Papinha é suficiente até os 2 anos? É mito. Mito. A papinha, ela, assim, é um início, né? Um processo. Você vai ter que evoluir essas texturas, né? Inicia com papinha amassada, nada de liquidificada ou peneirada. E evolui a textura para pedaços mais macios, pedaços mais... né? Um pouquinho... Uma coisa também que é interessante, Bia, você falou aí, só rapidinho, assim, não deixar tão homogêneo, não misturar tudo, né? Muitas vezes a gente separados. quer dar, vamos pensar, batatinha amassada, com cenoura. abóbora com cenoura e faz tudo junto. Não, você pode muito bem amassar, mas deixar todas elas, assim, pertinho, né? Por quê? Porque a criança, ela vai ter mais sabor, né? Então, ela tem mais sabor de um, mais sabor do outro, ela consegue fazer essa diferença. Sim. Tem o visual, as cores, tem a o textura cheiro, também muda, é diferente, né? Então, são maneiras de ofertar que vai ou aproximar ou afastar a criança também, né? Então, às vezes, o visual não é muito legal e a criança não vai querer. Mas pula para o outro. Mas, realmente, no início da introdução alimentar, o ideal é que seja separado cada tipo, grupo de alimento no seu espaço, né? Chupeta não interfere na fala. Mito.
Chupeta, É a chupeta. Então, vai ter aquelas pessoas que vai dizer, eu chupei, todo mundo chupou, Tá não teve tudo bem, problema, né? Uhum. Mas, claro que interfere, né? Por quê? Porque a gente vai ter aqui, se eu tenho uma chupeta ao longo do dia ou à noite, a gente vai ter uma língua que está com a postura alterada, né? Uma língua mais rebaixada. A gente vai ter alteração da função, né? Então, se eu estou com a chupeta na boca, é mais cômodo para mim ficar sugando ela do que mesmo estar falando. Mastigando. Falando. Então, a gente pode ter alteração dentária, a gente pode ter alteração na respiração, a própria função também de mastigação está alterada. Então, eu estou prolongando a sucção, né? Que não é para ser prolongada, ela tem um tempo dela. Então, até certo tempo, até certos meses, ela tem que ser voluntária e só somar com o sólido, né? Sim. E não prolongar a sucção. Então, é mito e você atrapalha sim. O ideal é que você é assim. Já que você deu, já que você quer dar, você saiba que ela tem um tempo. Sim. Né? E que você precisa agir naquele tempo e tirar. Porque, senão, se você prolongar, você pode, sim, ter problemas lá na frente. No futuro. No futuro. BLW é perigoso. Mito. Quando bem orientado. Depende, né? Quando é bem orientado, você tá com a sua criança, não vai ser perigoso se você estiver perto. Observar os cortes adequados. Isso. Uma coisa importante é que não é porque é BLW vai dar uma cenoura crua, né? Tem que ser uma textura macia. A criança demora, o bebê demora para comer alimentos crocantes, mais duros, porque o risco de engasgo é muito grande. Isso. Então, é perigoso se você não fizer da forma correta e sem orientação, né? Isso mesmo. Se o bebê não mastiga, não tem problema. Mito também, né? A gente já verdade, falou muito, né? Sobre isso, né? Então, a gente vai ter vários problemas aí, tanto motor, né? E aí a gente vai ter uma fala também que pode ser que seja imatura ou não. Então, é necessário que essa criança mastigue sim. Então, como vocês viram, vocês ouviram, Polly está falando que tudo isso que Polly falou é muito rico para a gente aqui, né? É importante que a gente tenha uma introdução alimentar adequada para que essa criança ela se desenvolva no seu todo, né? Fala, motricidade, enfim, todos os aspectos que englobam, né, a saúde da criança e do adulto que será essa criança. Então, Polly, a gente está chegando no final e eu só queria agradecer mesmo a sua presença aqui. Foi uma participação assim, riquíssima, muito importante para o POD. Eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Muito obrigada, Polly. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mães que estão assistindo a gente. Assim, eu que agradeço a você, Bia, pelo convite. Eu acho que, como eu já falei, é um tema maravilhoso e ele é muito amplo, né? Muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Então, assim, só agradecer pelo convite, né? E dizer que para as mães, pensando nas mães, que a gente é uma fase nova, né? Mas é um mundo, né? É um mundo em que é rico não só para a criança, mas para a gente também, enquanto mãe. A gente acaba que a gente se desenvolve junto com a criança. Mas pensando na criança, se informe, estude o mínimo, né? Desde a sua gestação. E quando essa criança tiver no momento certo de iniciar a introdução dela, esteja com a criança, né, participando, se divirta com a criança e assim, muitas vezes a gente precisa desacelerar, né, e vivenciar isso com a criança e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Se, por acaso, observar qualquer dificuldade, então aí a gente precisa, sim, buscar ajuda, né, de profissionais que vão atuar nessa área do desenvolvimento infantil. Polly, fala pra gente onde é que essas mães podem encontrar você, o seu arroba, né, onde você atende, enfim. Então, hoje eu atendo lá eu tenho um consultório, né, lá na Clean Happy. O nome da clínica é Clean Happy. E é lá no office empresarial, né, na rua Pedro Nunes. E eu estou lá, eu faço meus atendimentos lá. Então, o meu Instagram é Liana_Polly, né, com Y, Liana. E é isso. Polly, muito obrigada mais uma vez. E eu queria entregar para você uma lembrancinha. Espero que você goste. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. E é isso, sigam a página. Até o próximo episódio.